Muito bem, uma boa noite a todos. Hoje, dia 18/1 de 2021, agora 21 horas. Quero dizer que é uma alegria estar aqui com todos vocês. Se tiver tudo ok com o vídeo, com o áudio, por gentileza, me avisem. O vídeo para mim está parecendo meio estranho, está parecendo uma faixa um pouco mais escura aqui na altura do peito. Não sei se para vocês está tudo ok com o vídeo, ou se é uma questão aqui minha do celular. Enfim, por gentileza, me avisem só para que assim possamos dar início à nossa live. Ok? Maravilha. O Gustavo dizendo que está tudo ok. Beleza. Muito bem, então eu também estava com saudades de encontrá-los por aqui, de voltar com essa sequência de lives. O ano passado fizemos algumas sequências de live, né? Sobre generosidade, sobre humildade, enfim, e agora estamos aqui para voltar com essa sequência de lives. Acho que fizemos sobre vaidade, enfim, pegamos alguns temas, normalmente pegando temas que versam sobre virtudes, vícios e virtudes, né? Mas tinha uma live que eu estava devendo a todos vocês. Vocês estavam me cobrando sistematicamente, vocês estavam de forma bem efetiva e afetiva cobrando-me essa live, que eu sei que é um tema caríssimo a todos os que aqui estão, a todos nós, a todos aqueles que são pessoa humana, que têm sentimentos, que se relacionam com outrem, que é a live sobre ciúmes. E dado a importância exatamente sobre constância, né? Fizemos a trilogia sobre constância. Eu acho que a constância foi uma das trilogias que mais sucesso fez. Até hoje eu encontro uma enormidade de pessoas comentando sobre a trilogia das lives sobre constância. E eu estava devendo essa aqui sobre ciúmes. Essa live é para mim, tá dizendo a Laiane. Essa live é para mim. Sou muito ciumenta. Muito bem, Laiane. Então você vai ter que dormir com um baita de um barulho na noite de hoje. Já aviso que a live de hoje não tá nada fácil, né? Não é uma live que tá softzinha, né? Que pode ser muito bem digerida. É uma live que vai causar um certo incômodo no estômago de muitos, né? Vai levar-nos a pensar sobre alguns comportamentos que estamos tendo. A Carlinda está dizendo que está travando. Se mais alguém tiver com problema com isso, por gentileza, me avisem aqui, né? Você vai salvar a live? Eu acho que sim. Normalmente essas lives de trilogia eu deixo ela salva e também coloco no Spotify, enfim, em outros aplicativos em que essas aulas podem ficar guardadas e depois vocês podem ver e rever quantas vezes quiser. Muito bem, mas vamos lá. Estava devendo aqui a live sobre ciúmes. É muito recorrente esse tema na caixa de perguntas. Sempre que eu abro a caixa de perguntas, surge o tema sobre ciúmes. A trilogia comumente se dá a 12h15, mas hoje não tinha como, né? Hoje não tinha como, porque nesses próximos dias o nosso queridíssimo Dr. Ítalo, o Ítalo Marcilli, está fazendo lives a meio-dia. E não faz sentido nenhum eu abrir aqui uma live no mesmo horário que ele. Primeiro porque eu sei que todos vocês vão estar na live dele, né? Inclusive eu vou estar fazendo a minha live com a cabeça na dele. Então é melhor a gente abrir mão do horário. Mudei para as 9 horas. Bom saber, estamos aqui com 186 agora pessoas nessa live. E vamos embora, vamos trabalhar sobre o ciúmes. Se eu perguntar aqui quem é ciumento, eu tenho certeza que uma grande maioria, né, quase a totalidade dos presentes, levantarão a mão. É um mal que aflige e pega-nos quase que de modo generalizado. Muito bem. Feito, bora, vamos lá então. Ciúmes. Para a gente começar a falar de ciúmes, a gente tem que lançar um olhar rápido, entrar de forma breve, sem muitas delongas, sem uma reflexão que seja profunda, no tema das doenças, né? Doenças da alma, poderíamos assim dizer, porque de alguma forma, ao falar de ciúmes, no seu modo mais negativo, na sua vivência mais pejorativa, nós estamos falando de uma doença. E a doença é sempre algo, é importante que tenhamos isso claro, anotem isso. A doença é sempre uma desordem,
é sempre uma desordem de algo positivo. Por quê? Porque se nós formos caminhar nessa seara, nós iremos ver com muita tranquilidade, com uma honestidade intelectual, que o mal é sempre uma perversão do bem. É como se o mal não tivesse força criadora. O mal não pode criar absolutamente nada. A força criadora está nas mãos do bem. Tudo que existe é bom. O mal, já dizia Agostinho de Hipona, grande filósofo, né? Grande filósofo, teólogo, doutor da igreja, né? Um santo doutor, ele já dizia, olha, o mal é sempre o mau uso do bem. Ou seja, as coisas em si, poderíamos assim dizer, no seu estado in natura, são boas. O mal é essa perversão, é essa degradação, é essa desordem do que é bom, do que é positivo. Então nós precisamos rapidamente lançar um olhar, porque ao falar de ciúmes nós estamos falando de uma realidade que também pode ser vivida nos dois polos. Que também tem aqui uma questão um pouco híbrida. Por quê? Porque existe o ciúmes sadio e existe o ciúmes doentio. Quando falamos de ciúmes enquanto um fenômeno geral, nós estamos falando de uma realidade ampla, de uma realidade grande, que não pode ser vista apenas de um prisma, que não pode ser vista apenas de um ponto. Até por isso aqui eu não tenho a ousadia nessas 3 lives de esgotar toda a temática dos ciúmes. Na verdade, nós iremos pegar 3 pontos para trabalhar sobre os ciúmes, que eu julgo que é os 3 pontos mais importantes, mais interessantes, para que aqui nesse canal de comunicação, dentro do Instagram, conhecendo um pouco o perfil de vocês, trabalhemos. Mas com isso eu não quero em absoluto esgotar o tema. Não estou me arrogando de fazer isso, né? De repente tratar tudo aquilo que convém ao tema dos ciúmes. Mas como eu dizia, existe um ciúmes doentio e existe um ciúmes sadio. Na live de hoje e na live de amanhã, terça-feira, dia 19, nós iremos ver o ciúmes doentio, o seu modo mais perverso, o seu modo mais trágico, mais terrível, mais nefasto. E na última aula de quarta-feira nós iremos ver uma dimensão interessantíssima, importantíssima do ciúmes sadio. Por isso vocês que aqui estão, mais de 200 pessoas, 215, eu convido a todos a ficarem até quarta-feira. Se vocês assistirem só de hoje, vocês não terão uma visão global daquilo que eu desejo vos apresentar. Os ciúmes nas suas 2 dimensões, sadio e doentio, né, em 3 pontos específicos que eu separei e que de alguma forma se correlacionam, né? Existe um diálogo entre essas 3 lives que vai nos dar uma visão um pouco geral desse tema amplo, complexo, que é os ciúmes. E assim, puxa vida, ciúmes sadio? Como assim ciúmes sadio? Olha, talvez nós já tenhamos ouvido, e não nos soa mal, não é estranho, por exemplo, a expressão de que Deus ama-nos com um amor ciumento, né? É um amor de posse, é um amor ciumento, mas nós entendemos que aqui existe um bem. Iremos trabalhar isso na quarta-feira, não vou me demorar nesse conceito. Mas ao falar de um ciúmes bom, de um ciúmes sadio, nós estamos falando de algo que nos edifica, algo que nos eleva, algo que enobrece-nos e também faz com que o outro, evidentemente, cresça, se eleve e assim por diante. Ao falarmos do ciúmes doentio, eu não estou aqui, só deixa eu tirar o que eu não vou falar sobre ciúmes doentio. Por exemplo, eu não vou falar sobre o ciúmes patológico. Poderíamos entrar no campo das patologias, né? Mas eu não vou trabalhar os ciúmes enquanto uma obsessão. Também não vou falar do ciúmes delirante, né? Algumas pessoas que apresentam quadros terríveis de delírios visuais, delírios auditivos, como por exemplo num caso de esquizofrenia. Não vou entrar na questão patológica, não vou entrar na questão delirante. Eu vou falar aquilo que pega a maior parte dos que aqui estão. Tá bem? Eu vou ficar nessa área. Se tiver alguém que sofre de um ciúmes patológico, obsessivo, né? Alguém que de fato perde noite de sonos,
noite de sono, perde alimentação, sente dores no corpo, né? Alguém que vive sobre um pensamento a todo momento neurótico, obsessivo, alguém que tem delírios, inclusive, né? Fala que viu algo, sendo que aquilo não corresponde aos fatos, que ouviu uma situação, sendo que aquilo nunca sequer aconteceu. Aqui a gente já está falando de delírio, tá bom? Eu não vou entrar nesse tema, né? Alguns já estão pensando certamente, puxa vida, mas é exatamente disso que a minha esposa sofre, que a minha namorada sofre, que o meu namorado sofre. Larga a mão de ser chato, né? Não é disso que ele sofre, né? É que às vezes a coisa sai um pouco do que deve ser, mas possivelmente os ciúmes dele não é delirante, possivelmente, tá? Também não é patológico, é algo que pode ser corrigido, é algo que pode ser colocado no eixo desde que haja um empenho, desde que haja uma força. Eu vou falar dos ciúmes aqui, nessas duas aulas de hoje, de terça-feira, enquanto uma doença que está diretamente ligada ao amor, ou melhor dizendo, ao falar dos ciúmes doentio, né? Um amor que está sendo deslocado, um amor que está saindo do outro, porque eu já não o amo, e um amor que está se encerrando, se voltando, se fechando em mim mesmo. Um amor ensimesmado, um amor egoísta, um ostracismo. Quando o amor se desloca do outro para mim, quando eu já não o amo, mas tão somente me amo, num amor filaucioso, num amor perturbador, num amor doentio, quando o vetor muda, senhores e senhoras, quando o vetor sai do tu e vem para o eu, quando o amor sai, né, do você e vem para o meu e vem para o eu, nós estamos falando aqui, né, de um início de um processo doentio que pode levar, entre outras coisas, ao ciúmes. E é exatamente sobre isso que eu quero falar na aula de hoje, sobre essa exacerbação do eu, sobre esse agigantamento do eu. Porque algumas pessoas são ciumentas por quê? Porque amam ser demais, porque querem ser muito bem. Acho que o Padre Wesley está com um problema aí no teclado. Eu estava tentando ver o que o Padre Wesley está escrevendo, mas não está escrevendo. Ô Padre, acho que o seu teclado assim, ficou muito doido. Essa exacerbação do eu, como eu dizia, né? Fica difícil, né? Vai seguir na live, vai aparecendo um monte de palavras estranhas, de número 36.200 e 500, sei lá. Vai lá. A exacerbação do eu. O ciumento, ele se quer tão bem. O ciumento, ele se quer tão bem que ele acha que tudo é dele. Olha que coisa interessante. Ele se acha tanto, ele se tem em tão alta conta, ele se tem em tão alta estima, que ele acha que tudo nesse mundo de alguma forma fala sobre ele, que tudo gira ao entorno dele, né? Que tudo é para ele. É um amor filáusia, um amor filaucioso, é um amor de si contra si. Ama-se tanto que começa a se destruir, ama-se tanto que começa a morrer, ama-se tanto que vai perdendo a capacidade de amar, um amor genuíno, um amor autêntico, um amor que volta-se ao outro, o amor devotado a uma situação, um amor enquanto entrega. Ele já não está mais preocupado, a pessoa egoísta. O tema da live de hoje, se pudéssemos colocar, é o seguinte: os ciúmes e o egoísmo, tá bom? Essa pessoa egoísta, ela já não está mais preocupada com o bem do outro, mas no bem que o outro pode lhe dar. Vai entendendo esse fenômeno, para ver de que modo o ciúme está localizado aqui. A questão já não é o bem do outro, mas o bem que ele me dá, o bem que ele me oferece, o bem que ele me oferta. Ele teme perder esse bem. Não é que ele teme perder a pessoa, ele teme perder o bem que essa pessoa lhe dá. E quando eu digo bem, normalmente é um bem visceral, é um bem muito sentimental, não é um bem enquanto algo que o edifica, algo que o torna melhor, simplesmente algo que proporciona a ele uma condição de vida mais interessante,
algo que dá a ele satisfações, algo que satisfaz os seus desejos, a sua carência, a sua libido. Ele teme perder esse bem, não essa pessoa. Porque ele não tem. A pessoa, quando está muito egoísta, muito ensimesmada, ela não tem esse olhar de que o outro é uma pessoa. O outro é uma coisa da qual eu me utilizo. E ele teme perder esse bem que essa coisa, que essa pessoa lhe proporciona. E outra, ele também não concebe o fato de que alguém possa preferir outra coisa que não ele. Possa querer uma outra pessoa que não ele. Ele não acredita que alguma situação, porque os ciúmes não é só na relação, também ciúmes de coisas, ciúmes do trabalho, ciúmes da pastoral, ciúmes, entendeu? Do livro, né? Ele também não consegue acreditar que algo pode encaixar-se melhor num outro do que nele. Não, peraí. Assim, é impossível que alguém faça melhor do que eu faço. É impossível que alguém possa desenvolver melhor a situação do que eu, que alguém possa se dar tão bem nessa situação quanto eu me dou. É impossível que alguém possa preferir um outro que não eu. Ele teme que as pessoas de alguma forma comecem a encontrar um outro, comecem a lançar um olhar de valorização para o outro. Por quê? Porque o mundo está girando aonde? Está girando no seu entorno. E o que ele quer? Ele quer exercer um poder de atração, um poder gravitacional a tudo e a todos. Ele quer puxar tudo e todos a eles. Ele se acha um universo inteiro. Ele acha que tem o poder de formar o seu próprio cosmos, pela força dele, pela força que emana dele, pela grandeza que ele é. Essa atração a tudo e a todos. E quando vê algo ou alguém afastando-se de si, ele grita, ele se irrita, ele berra, ele chama de volta, como que dizendo ao outro: quem é você para se afastar de mim? Quem é você para sair da minha presença? Por quê? Porque ele julga mesmo que o mundo é ele. É possível, inclusive, olha que interessante, fazendo aqui uma correlação, né, com a teologia, é possível encontrar os ciúmes na queda dos anjos. Eu não quero aqui entrar num tema de ascética e de mística, né? Quero pegar, isso sim, uma questão da teologia, que não é doutrina, mas que é uma visão teológica muito interessante sobre a queda dos anjos, para mostrar para todos, as senhoras, os senhores, como que, junto com a soberba, junto com a vaidade, estava também presente lá na queda dos anjos, nesse discurso, nessa visão teológica, a questão dos ciúmes. O que eu vou contar aqui é uma visão teológica, de uma escola teológica. Não é um dogma, né? Embora faça muito sentido, né? E com um pouco de seriedade, um pouco de conhecimento bíblico, exegético e de doutrina, a gente consiga prestar vênia a esse pensamento e entender que existe aqui uma genialidade interessante, né? Então, assim, como que possivelmente foi a queda dos anjos? Se Deus é quem fez tudo, e fez tudo bom, afinal de contas, ele é o sumo bem, como que Deus que fez tudo pôde, num momento específico da história, estar diante de um mal? Se tudo saiu das mãos dele, como que pode existir o mal? Como que pôde existir demônios? Tem uma visão muito interessante, que é a visão que apresenta-nos uma grande reunião, como se tivesse ocorrido uma grandiosíssima e uma belíssima reunião no céu. E Deus estava comunicando aos seus anjos, todos eles bons, evidentemente, que ele iria fazer esse homem,
que ele iria resgatar o homem, já antevendo o pecado do homem. Já de alguma forma antecipando a notícia de que o homem o trairia. E que Deus, na sua beleza infinita, havia se revelado no mistério da encarnação. Havia mostrado a que ele se submeteria. Ou seja, eu irei rebaixar-me, eu irei viver uma kenosis, eu irei fazer-me homem, sem contudo deixar de ser Deus, irei viver com eles, irei resgatá-los pelo meu sangue. E Lúcifer, um anjo de luz, um dos maiores anjos, olhando para aquele estado de rebaixamento de Deus, olhando para esse mistério da encarnação do Verbo, lança um grito terrível, um grito perturbador, um grito de ruptura, um grito de cisão. Ele grita: non serviam, não servirei. A Deus, na sua beleza infinita, a Deus, tal como o vemos e o conhecemos, eu o adoro, eu o sirvo. Mas a esse Deus encarnado, não servirei. Non serviam. Como se, de alguma forma, dissesse: olha, quem é você para nos deixar? Quem é você para gastar tempo com os homens? Quem é você para preferi-los? E eu, que sou tão belo, que sou tão luminoso? E nós? Mas o nós esconde tão somente um eu. Como se ele dissesse: e nós? E a nossa relação? A essa realidade, a este Deus, com este plano salvífico, non serviam. E aí é o grande grito de Miguel, um anjo humilde. Quem como Deus, né? Quia Deus, né? Quem como Deus? Inicia-se então essa queda dos anjos. Por trás disso tudo que existe, fora a soberba, fora, né, essas realidades demoníacas, existe um ciúmes. Ou seja, um apego, uma posse, um egoísmo, um ensimesmamento. É aquela frase que nós escutamos de muitos ciumentos, né? Se você não for meu, se você não for minha, não será de mais ninguém. E exatamente esse é o sentimento demoníaco de destruição, de destruição da obra, destruição do homem, um ataque a Deus. Se você não for meu, não será de mais ninguém. Irei persegui-lo, irei incomodá-lo, irei infernizá-lo. Entende? E você vê como que isso tudo está presente desde o início, né? Esses ciúmes enquanto posse, porque é exatamente isso que o ciumento faz. Ele se esforça para ter, ele não se esforça para ser. Ele não quer ser, ele não quer tornar-se algo amável. Ele quer que o amem. O ciumento se esforça para isso, para possuir, não para tornar-se. Se o ciumento gastasse o tempo e a energia que gasta enciumado em forjar o seu caráter, ele seria de fato alguém grande. Porque os ciúmes despende muita energia, o ciumento gasta muito tempo com especulações, elucubrações. Se ele gastasse esse tempo em ser, em não em ter, se ele gastasse esse tempo para forjar-se e não para querer possuir, ele se tornaria o mais belo, o mais rico, o mais vistoso, o mais generoso, o mais virtuoso das pessoas. Só que não, ele está apurrinhando a vida de outro. Ele está sufocando alguém. Ele está pesando sobre alguém. Ele está exigindo algo ao outrem. Por quê? Porque ele acha que o fato dele ser basta.
É isso que ele acha. O simples fato de ele existir basta, ele está pronto e acabado. Agora eu preciso de carinho, amor e atenção, pois bem, dê-me. Ele acha que, sendo que é, basta-se, e as pessoas necessariamente precisam reconhecê-lo. É claro que aqui nós estamos falando de uma face muito perversa dos ciúmes, tá? A gente está começando com a pior das faces dos ciúmes. Nem todo mundo que é ciumento está aqui, onde eu estou falando. Aqui é uma das faces mais perversas, tanto que eu estou comparando os ciúmes com a ação demoníaca e com a queda dos anjos. Né? Eu não estou dizendo que todos que sofrem de ciúmes estão instalados exatamente nessa realidade, embora algo disso tenha. Se você for muito honesto, olhar para dentro do teu peito, olhar para as tuas relações, olhar para os teus comportamentos, você vai ver, algo disso tem. De um egoísmo, de um agigantamento do seu eu, de um estado ensimesmado. Esse ciumento que aqui nós estamos falando, ele acha que ele deve ser amado. Sabe por quê? Ele acha que ele deve ser amado? Sabe por quê? Ele acha que ele deve ser amado? Porque sim. Porque sim. Porque você é meu. Porque você é meu. Porque quase que num comportamento infantil, eu lhe vi e lhe escolhi e lhe chamei de meu. Pois bem, agora sirva-me. Agora rebaixe-se diante de mim. Agora preste contas a mim. É por isso que você deve me amar. Porque sim. Porque você é meu. E quem disse que eu sou seu? Agora eu lhe fiz meu. Né? O ciúme torna-se posse. Aqui a gente está falando dessa face possessiva. Um egoísmo que leva à posse. Né? My precious. Né? O esmíago. Né? O esmíago do Senhor dos Anéis. Que tem aqueles ciúmes pelo anel. Né? O anel é dele, my precious, meu precioso, é meu. Como que pode esse anel ser de outro que não meu? Como pode esse anel escolher um outro dedo que não o meu? Como pode alguém ter a missão de carregar esse peso que não eu? Eu. É tão louco, eu não havia pensado em comparar aqui com Smeagol, mas caberia bem, né? Poderia ter trazido um pouco mais de estudo sobre isso. É tão interessante, ele é tão ensimesmado, o esmíago, que ele dialoga com si mesmo. A relação de alteridade dele é consigo mesmo. Ele fala no plural, ele fala no nós. Nós queremos, nós quem? Ele e quem? Ele e ele mesmo, a relação é com ele. O outro mais próximo dele é sempre ele mesmo. A pessoa que ele consulta é ele. A pessoa que decide é ele, em concordância consigo mesmo. É o ciumento, essa posse. As frases do ciumento, as frases da pessoa ciumenta, são sempre muito carregadas de eu, de meu, eu e meu. São as duas, né? São as duas situações que mais aparecem na frase de um ciumento, eu e meu. Raramente aparece o nós. E quando aparece o nós, é um nós possessivo. É um nós que se sujeita ao eu. É um nós, só que do meu jeito. Né? Nós queremos. Né? Quase que essa relação doentia do esmíago. Né? É sempre eu e é sempre meu. Raramente é o nós. A pessoa ciumenta, nesse nível que aqui estamos dizendo, com essa face de ciúmes, ela utiliza-se dos outros como um enfeite. É aquela imagem, né, que a gente vê em alguns lugares, algumas festas, né, em que o rapaz paquitão, né, aparece com a namorada pendurada diante do braço, como se fosse um enfeite da sua personalidade. Né? Falo o rapaz, mas é evidente que pode ser também o contrário, a situação contrária. Né? E muitas vezes você vai ver esse relacionamento, até existem sacrifícios, lutas,
né, para permanecerem juntos, até do próprio ciumento. O ciumento é alguém que luta, que se sacrifica, que se esforça, mas sempre pensando nele mesmo, sempre pensando naquilo que ele pode perder, sempre pensando naquilo que pensam dele. Como eu ficarei se você me deixar? Como que eu ficarei se eu não lhe tiver? Essa posse. E por que essa posse? Porque só existe o eu, é o egoísmo, né? Esse egoísmo terrível, essa face trágica e doentia dos ciúmes que advém, que nasce de um egoísmo. Bom, esse é o problema, esse é o problema da nossa primeira aula. O que é o ciumento? O ciumento é um egoísta. O ciumento é um egoísta. Esse ciúmes doentio. Só na quarta-feira nós iremos ver os ciúmes enquanto sadio. Mas o que ele é? Ele é um ciumento. Tá, deixa eu dar uma ferramenta aqui para vocês, pelo amor de Deus, senão eu coloco aqui esse problema, causa aí até um desgaste na vida, na relação de vocês, ainda mais se vocês estiverem escutando essa live juntos, né? Com namorado, com esposo, né? Possivelmente está tendo aí umas cotoveladas, uns cutucões, né? Umas trocas de olhares, um pouco acusatórias. Parem com isso, parem, né? Não acusem o outro, acusem-se a si mesmo. Sempre que eu entro no tema de relacionamento, eu friso isso. Parem de ficar acusando o outro, acusem-se a si mesmo, né? Se tem algo em mim que pode ser mudado, isso então deve ser mudado. E eu irei esforçar-me para tanto. Não vou ficar olhando para os defeitos do outro. Eu irei olhar para a beleza, para a individualidade, para a pessoa do outro. Isso sim. Isso sim. Mas eu quero dar a vocês uma atividade, né? Para não deixá-los simplesmente naufragados nesse oceano de egoísmo e de ciúmes, e com essa sensação estranha, né? Inclusive eu comparei aqui os ciúmes com uma realidade terrível, né? Demoníaca. Então quero ajudá-los. Nós podemos superar isso. De que modo nós podemos dar início à superação disso tudo? Eu vou passar uma atividade, porque se passar muitas também vocês não farão, né, nenhuma delas, né? Vocês irão se confundir e possivelmente não farão quase nenhuma delas. Eu vou passar uma atividade que costuma ser certeira para matar nas relações o egoísmo e, portanto, os ciúmes, que é olhar nos olhos. Olhar nos olhos. Os olhos são, de fato, essa janela da alma. Quando a gente olha nos olhos do outro, mas nos demoramos nesse olhar, quando nós mergulhamos no coração, na interioridade do outro a partir do olho no olho, nós tocamos de alguma forma a individualidade dele. Quando eu estou olhando para um olho, eu me dou conta de que eu estou diante de uma outra pessoa. É diferente de olhar para uma nuca, é diferente de olhar para um braço, é diferente de olhar para uma perna, né, enquanto eu converso. Imagina, estou conversando com uma outra pessoa, enquanto ela fala, eu olho para os pés dela, que balançam. Né. Aquilo me fala muito pouco de uma ação pessoal. Sei lá, balança as pernas da mesma forma que um cão balança o rabo. Balança as pernas, sei lá, da mesma forma que um animal balança as patas. Quando eu olho para as pernas, quando eu olho para os pés, quando eu olho para uma nuca, para um cotovelo, entende? Eu ainda não toco a pessoa do outro, mas quando eu olho nos olhos, olhos fitos, olhos fixos no outro, quando eu dialogo assim, olhando nos olhos, normalmente eu toco o ser único e o ser irrepetível dessa pessoa. Eu me dou conta que eu estou diante de outro. Eu me dou conta de que eu estou diante de uma pessoa. E pessoa é diferente de bicho. E pessoa é diferente de coisa. E pessoa não está para o uso. E pessoa não está para a posse. A pessoa é um fim em si mesmo, não é o meio do qual eu me utilizo para satisfazer os meus quereres. Mas é alguém com dignidade.
Olhar nos olhos lembra-nos isso. Olhar nos olhos. Então, uma das formas de nós vivermos melhor as nossas relações, é claro que essa atividade volta-se mais para os ciúmes dentro das relações interpessoais, né? Os ciúmes pode extrapolar isso tudo, mas a atividade volta-se a isso, é olhar nos olhos. Quase que na tentativa de encontrar o outro. Ou seja, olha, eu sei que eu estou lhe usando, mas eu não quero. Eu quero lhe encontrar. Eu sei que às vezes eu lhe vejo como uma coisa que me serve, como algo que eu possuo, mas não é o que eu quero. Ao menos não é o que eu quereria. Eu estou me dando conta de que eu sou um tremendo de um egoísta, um ciumento, possessivo. Eu quero lhe encontrar. Onde você está? Olhe nos olhos. Quando estiver à mesa, quando estiver na cama, quando estiver num diálogo com seus filhos, com seu marido, com seu namorado, com quem quer que seja, olhe nos olhos. Isso vai matando parte do nosso egoísmo. Não é a solução de todo o problema, mas é parte da solução. Tá certo? Senhores e senhoras, agora são 21h36. Essas trilogias eu busco sempre fazê-las um pouco mais curtas, para que depois isso vire uma sequência de aulas que todos podem ouvir no carro, ouvir enquanto se exercitam, ouvir lá no Spotify. E como eu irei pensar outros elementos, eu acho que por hoje o amor enquanto egoísmo está superado. Se tiver alguma questão, alguma dúvida, por gentileza, mandem. Podemos ficar aqui mais alguns poucos minutos, tá certo? Então fico aqui à espera de alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram trazer. Amanhã no mesmo horário, tá? Amanhã às 9 horas, a segunda live, nós iremos ver o egoísmo e a insegurança, né? O egoísta é inseguro. Aí a gente vai ver uma dimensão mais frágil do egoísmo. Aqui a gente está falando de algo muito ativo, muito enérgico, terrível. Amanhã nós iremos ver uma outra dimensão, né? Mais frágil, mais vulnerável, que é o ciúmes enquanto insegurança, tá certo? Muito bem. Tá bom. Live maravilhosa, incrível, tá bom, eu agradeço. Muito bom tê-los aqui, 260 pessoas. Existe ciúme na medida? Nós iremos ver exatamente isso na terceira aula. Qual que é a medida correta dos ciúmes? Né? Pode ser até o tema da terceira aula, a medida correta dos ciúmes. Existe, claro que sim, é o ciúme sadio. Ciúmes e desconfiança são coisas semelhantes? É evidente que são semelhantes, mas a desconfiança ainda é um ciúmes em germe, é um ciúmes que está sendo cultivado. Quando eu estou desconfiando, eu estou fazendo nascer no meu peito a realidade chamada ciúmes. Se eu não conseguir dar conta de solucionar essa desconfiança através dos fatos ou através do perdão, né, eu vou certamente enveredar para os ciúmes. Olha lá, o Padre Wesley apareceu agora aí, muito bem. Amém, Padre. Padre dando-nos a bênção. Tava meio maluco o seu teclado, Padre. Desculpa que eu fui rindo. Não teve como. A relação entre ciúmes, egoísmo e infantilidade, é evidente que sim, entre ciúmes e egoísmo é o que falamos hoje, né? E o egoísta é infantil, o egoísta tem comportamentos infantis, fechados em si mesmos, alguém autorreferente, alguém autocentrado, são características infantis, são características imaturas. O egoísta, isso sim, o egoísta é sempre um imaturo, né? O egoísta é sempre um imaturo. E uma das coisas que podem ser convocadas pelo egoísmo é os ciúmes, né? Então esse ciúmes doentio sempre também está ligado à imaturidade, à infantilidade. Quando não há ciúmes, há amor? Terceira aula. Isso não vou adiantar agora. Na terceira aula nós iremos ver isso. Quem tem ciúmes por insegurança também pode ter algumas características desse tipo de ciúmes falado hoje. Sim, essas realidades dentro do campo doentio, elas se encontram. Muitas vezes nasce enquanto uma insegurança, mas caminha para um egoísmo, ou nasce de um egoísmo, caminha para uma insegurança. Dentro do campo dos vícios, dentro do campo dessas doenças da alma, uma coisa vai convocando a outra. É igual a virtude.
São Tomás de Aquino dizia que as virtudes crescem como crescem os dedos das mãos, ou seja, crescem juntas. Você começa a exercitar uma virtude, outras virtudes começam a ser conquistadas. Você começa a ser forte e para ser forte você precisa ser temperante. Mas para ser forte e temperante você precisa também ser prudente. Opa, sendo prudente você começa a exercer a justiça. As coisas aplicam-se também ao vício. Um vício vai convocando o outro, um abismo vai convocando o outro. É um declive, é um estado de perdição total. Se a gente não puxa o freio de mão, se a gente não se dá conta de onde estamos e não nos esforçamos para sair desse lamaçal, o que acontece é que nós vamos nos metendo cada vez mais embaixo, nós vamos nos perdendo, nós vamos nos sufocando, nós vamos minando as nossas possibilidades. Né? Muito bem, muito bem. Chega, né? Agora são 21h42, tá excelente. Eu acho que boa parte das perguntas que estão chegando iremos saná-las na aula de amanhã e na aula de quarta. Senhores e senhoras, uma alegria estar aqui com vocês. Ajudem a trazer mais pessoas para essa sequência de lives. Elas ainda podem assistir essa e as outras duas ao vivo. E uma das melhores formas de vocês fazerem isso é printando essa tela. Se ainda não o fizeram, façam. Printando essa tela, marcando lá nos seus stories a live, marcando-me para que na medida do possível eu possa replicar essa menção de vocês e assim a gente vai alcançando mais pessoas, viralizando. Selma, sim, a live ficará salva. Então é isso. Senhores e senhoras, muito obrigado, bom tê-los aqui, uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana e até amanhã, dia 19 às 21 horas. Em té.